Muito bem. Começando? Deus está aqui neste momento. Tua presença é real e inesperada. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, princípio ao fim, em todo o seu poder. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Tudo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Mas Deus te quer sorrindo. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo esse momento tão importante aqui para nós, recebendo pessoas tão amigas e queridas aqui no nosso lar. Também para agradecer nosso Senhor a Deus, aos nossos amigos espirituais, esse nosso lar, esse nosso alimento colocado à nossa mesa, ao nosso digno trabalho, a todas as pessoas que convivem conosco. Obrigado também. Obrigado aqui o Marcelo e a Carol conosco, especialmente no dia de hoje, conhecendo nossos amigos e também participando desse momento do nosso estudo.
que nós tenhamos discernimento, inteligência, curiosidade para a nossa leitura e nosso aprendizado. Por tudo isso, eu rezo a oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós o perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Bem, passar o microfone para cá. Vou pegar, pera. Quem que vai ler? Miranda? É, Miranda? Se vocês quiserem, leio. Ah, tem a leitura aqui da Regina. Davi, você está bem, meu cara? Oi, Davi. Ei, Davi. Boa noite. Acho que ele não está editando, não. Marcelo não está aparecendo Oi. também, pessoal. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem, Davi? Boa noite. Hoje nós temos amigos novos aqui, Marcelo, Davi. O Marcelo e a esposa dele, a Carol, são amigos que vieram participar conosco hoje. Prazer. Está meio travado dele. É. Que pena que você não veio. Pois é, não consegui chegar a tempo, então, pelo menos online eu consegui. Já tá Na bom. semana que vem, espero estar aí com vocês. Com certeza. Ok. Então vamos lá. Do livro Crescendo com Você. O homem só envelhece quando nele os lamentos substituem os sonhos. John Barrymore. Queixas. Evite queixar-se sistematicamente de tudo e de todos. Quem vive reclamando candidata-se rapidamente à solidão, afasta as pessoas conquistando antipatias e indiferenças. Podemos ser críticos sem nos tornar amargos, insatisfeitos, mas não pessimistas. Sempre que possível, devemos substituir a queixa pela análise da situação, procurando identificar as causas da nossa insatisfação, trabalhando para reverter o quadro que nos oprime e angustia. Não existe lugar, profissão ou pessoas perfeitas. Tudo o que há na Terra é perfectível, isto é, passível de perfeição, de aperfeiçoamento. Logo, desejar o que não existe é tornar-se insistentemente infeliz. Há pessoas que se tornaram céticas em relação a qualquer postura otimista ou esperançosa. Em função do conhecimento que adquiriram, e existem outros cujo ceticismo resulta da própria ignorância. Cada criatura avalia o mundo de acordo com seus valores, detendo-se naquilo que considera relevante. Temos o direito de lutar por uma vida melhor, sem perder de vista que ela começa quando nos tornamos melhores, mais solidários, bem-humorados e gratos a Deus. É certo que você não possui tudo o que gostaria de ter e que ainda não é como deseja ser, mas isso não o impede de procurar o melhor para si. É possível ter fé, acreditar nas pessoas, sentir a presença de Deus, mesmo no clima da batalha que diariamente você traz dentro de si. Valorize a sua vida, por mais difícil que ela esteja sendo. Invista o tempo que possui. Reconheça e demonstre para as pessoas o quanto elas são importantes para você. Construa ideias positivas e permita que elas o conduzam. Com esse programa de crescimento, não haverá lugar nem tempo para queixar-se de nada e de ninguém.
Acredite nisso, queixando-se menos e trabalhando-se mais. Isso mesmo. São as noites traiçoeiras, ao invés de deixar, vamos lembrar. Não reclame, Jesus agradeço. está conosco. Agora eu vou fazer um escurinho aqui na. Só para botar uma fita aqui na câmera, não tá. Estava a ponto de cair. Outra vez a gente colocou ela lá em cima. Não, nós colocamos embaixo. Muito bem. Miranda, você quer meu livro para você? Eu vou em casa, eu não posso ver. Te empresto o meu. Eu vou tomando pelo celular. Letrão desse aí? Muito bem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º. Nós estamos no item 7. Convidar os pobres e expropriados. Tá? Sem esperar retribuição. Lê só o 7? É, 7 e 8, 8. 7 e 8, ok. Convidar os pobres e os extropiados. Dar sem esperar retribuição. Disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os extropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. 8. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os extropiados. Estas palavras, absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão somente pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou, a seu turno, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício
por meio de uma sincera cordialidade. Olha, a regra. Não vale a regra. Ah, falei primeiro. Ah, Só um adendo, Marcelo e Carol. A regra é quem lê comenta. Olha a regra. Por isso que ninguém quer ler. é interessante como a forma com que Jesus sempre se referiu e sempre falou, né? A nossa ignorância à época era de tal ordem que ele sempre usava de formas alegóricas ou para que a gente pudesse, de alguma forma, entender. E até hoje, por mais que a gente estude, por mais que a gente já passou por esse evangelho tantas vezes, eu pelo menos já passei por ele tantas vezes, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente observa, a gente percebe algo novo, algo diferente para a gente raciocinar a respeito, né? Então, essa forma com que ele coloca todos nós necessitados num plano de trabalho para que a gente possa realmente evoluir e crescer, nos ensinando como nós devemos respeitar a todos, independente da condição de cada um. Porque nenhum de nós é tão ignorante que não consegue entender alguma coisa. E nenhum de nós é tão sábio que não precisa das lições que o Evangelho nos traz todos os dias, né? E essa proposição de nós participarmos naquilo que a gente tem em abundância. E se nós aqui, nessa reunião, pararmos para pensar, nós temos em abundância de tudo. Nós temos situações, momentos como esse aqui, em que nós estamos compartilhando os nossos conhecimentos, as nossas dificuldades, o nosso aprendizado de uma forma igualitária, como Jesus sempre quis colocar, tratando a todos da mesma forma, independente das qualidades, independente dos problemas eventuais que cada um de nós possui, né? Então, que nós aprendamos com ele, sermos não só agradecidos, mas, sobretudo, aprendermos a respeitar, compreender, aceitar a cada um a seu modo e a sua maneira de viver. Davi está escutando? Tô sim. Algum comentário, Davi? Por enquanto, não. O Fernando falou uma coisa aí que é uma verdade mesmo, né? A gente lê o Evangelho, relê, lê, relê. De cada vez que a gente, né, lê, a gente também já cresceu um pouquinho no nosso entendimento, na nossa percepção da vida, né? E a gente vê aquilo que a gente leu há anos atrás de uma nova forma, com um novo entendimento, né? Já li essa passagem aqui várias vezes, já fiz estudos sobre isso com a minha meninada lá da evangelização. Aí hoje, relendo isso aqui de novo, prestando atenção, essa frasezinha, né, quando ele fala aqui que por festins deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais.
Aí eu me lembrei da tarefa da evangelização, né? Qualquer que seja ela, da infância, da juventude, dos adultos, da tarefa do pessoal que vai para a rua distribuir um alimento, né? O repasto físico, vamos dizer assim. Mas muito mais do que isso, eu acho que quando a gente faz do coração mesmo, né? Com a intensidade da intenção de compartilhar aquilo que a gente já tem como um festim dentro de nós, né? Que é o aprendizado da doutrina e do evangelho. Quando a gente reparte isso, é o festim que nós estamos oferecendo para aquele que não conhece ainda e não despertou para isso. Então, até anotei aqui, né? A evangelização é essa oportunidade que a gente tem, né? De compartilhar, dividir este festim, né? Esse repasto espiritual com aqueles que ainda não estão sintonizados ou ligados ou plugados, né? Nessa mensagem de Jesus. E o mínimo que você oferece, né, para eles, aquela semente fica lá. E também não tem que ter essa pretensão de colher isso agora, não, deles, né? É dar e aguardar que o tempo deles floresça e que essa semente frutifique. Como dizia o seu Honório várias vezes para nós, os evangelizadores, vocês ficam muito ansiosos querendo colheita. Vocês não vão colher nada, vocês vão semear. Quem vai colher é quem recebeu a semente. Então, eu logo fui para a evangelização, pela primeira vez. Eu já li isso aqui, hoje eu liguei esse festim, né, que ele fala aqui de a participação na abundância de que desfrutais. E venhamos e convenhamos. Todos nós que estamos aqui estamos debaixo da abundância espiritual. Podemos reclamar, não. Esse comentário que você fez me lembrando, né, que por anos a gente vai lendo e vai interpretando. É caleidoscópio, né? O texto é o mesmo. É. O que acontece é que nós estamos evoluindo e conseguimos enxergar de uma forma distinta. A gente vai amadurecendo pensamentos, né? Mas eu tenho um problema. E aí a gente percebe diferente, né? Tem não. Pode deixar ele aí, Nomeando essa abundância, né? É interessante porque ele fala da abundância, Miranda reforçou isso, você também, e a gente tem mesmo em abundância para poder repartir, né? E não muito além do que nós podemos repartir materialmente, do que nós podemos repartir da palavra amiga, de um sorriso, de um abraço, de acolher o outro, de ser simpático. Nós temos muita coisa para repartir. Abundância, em abundância. Só não reparte, não faz o festim quem não quer ou quem ainda não compreendeu, é melhor dizendo, porque muita gente ainda fica naquela, né? Quando eu tiver condições, mas sempre se referindo ao financeiro, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer esta festa abundante, mas se esquece de que a gente tem muita coisa para repartir. E, às vezes, também esse esperar esse momento nunca chega, porque é que nem conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer, né? Não acaba nunca. Então, é por aí. Uma vez um amigo espiritual falou com quem? Falou com a gente que o tempo, né, de servir, o tempo de
de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, não é o tempo futuro, é agora. O momento é esse. E você faz com a abundância que você tem naquele momento. Se naquele momento a única abundância que você tem é um abraço que você possa dar sincero, esse é a sua abundância daquele momento, né? Outra hora a sua abundância é financeira. Outra hora, querido, outra hora a sua abundância é o seu silêncio, o seu ombro amigo, né? É o ouvir, um conselho no momento certo. E não adianta a gente falar assim, mas eu não tenho essa abundância. Não vem com essa bobagem, não, porque todos nós temos alguma abundância, né, dentro de nós. E cada um com a sua característica, né? Cada um tem aquilo que pode doar em abundância, porque cada um já tem dentro de si algo de bom. Uns têm bastante, né? Mas também já fizeram muito esforço para poder chegar onde chegaram, né? E nós estamos aqui pelejando para ganhar, né, umas virtudes melhorzinhas para a gente poder distribuir essas também, né? Além das que a gente já tem. Então, o tempo, gente, não é amanhã, não é quando eu aposentar, não é quando meus filhos crescerem, não é quando eu, né, não tiver mais condição que eu vou fazer de outra forma, não. O tempo é agora. Deu vontade, corre atrás. E a outra coisa interessante que eu achei é a questão de que não convidar sua família, os seus amigos para o festim, porque você sempre convida, vou fazer uma festa, o Natal esse ano vai ser aqui em casa, festa por minha conta. Ano que vem, alguém se encarregue de fazer e me convide, né? Eu não esperar retribuição. Então, você faz aí o festim para aqueles que não se sintam na obrigação de ter que te retribuir nada, né? Esse foi o outro ponto que eu achei muito interessante. André Luiz, naquele livro. Estou falando para danar hoje, né, gente? Né? Tá. Estou falando. Você dormiu à tarde e acordou inspirado. Dormir de tarde, inspirada, nem sei onde eu fui, deve ter um lugar muito bom. Naquele livro, acho que é Livro da Esperança, ele tem uma página que chama Sinônimos. E ele começa a primeira frasezinha, né? O primeiro sinônimo que ele dá é de benfeitor. Benfeitor é aquele que serve e passa. Não fica, eu fiz, tá? Não esquece que eu fiz para você, não, tá? Benfeitor é aquele que serve e passa. Hein? Não pode ser aquele, não esqueça da minha calói. Não esqueça da minha calói, não pode ser aquele. Mas esse me lembrou. Põe aí que até. Esse texto me lembrou, sabe o quê? Do Óbolo da Viúva que eu estava estudando, não sei mais em que livro outro dia, essa semana aí, tá falando. Foi semana passada. Então, ele está retornando aí, né? Que ela não tinha, né? Ela não tinha. O que ele fazia, Isso, ao contrário, isso tem. esse tem. E eu vou. Uhum. Esse é o princípio da solidariedade. É nossa obrigação nós passarmos à frente aquilo que a gente já aprendeu, independente de quem vai absorver ou não, que a gente faz. Mas também a gente tem a obrigação de captar daqueles que sabem mais do que a gente, todo o tempo possível. Essa interação é que faz com que todos nós, nessa relação humana, possamos crescer e evoluir. Oportunidade não falta. Não é, professor? Estou fazendo papel da Bia, viu? O professor sabe nada. Não tem professor aqui. Passei. Eu não estou enrolado.
acredito que cada um, né, o Evangelho tem a sua colocação e a gente entende como a gente necessita. Então, não tem nada de certo nem errado, tem aquilo que nós precisamos e que a gente, então, às vezes, faz algumas reflexões em torno disso. Eu sempre, quando eu falo, e as pessoas não acreditam, eu falo das minhas deficiências. E as minhas deficiências ainda são grandes, né? Então é fácil, eu falo até de cor, né? Hein? Não, está bem aqui. Lendo o texto aqui do Evangelho e o texto de Kardec, né? Me preocupa uma situação, me preocupa não, me faz refletir uma situação. Ele fala de uma série de coisas que, para mim, representa desapego, tá? Como a gente sempre tem comentado, né? Esse desapego das situações terrenas. O que é o desapego das situações terrenas? Por exemplo, das ligações de sangue. Nós aqui somos pessoas, indivíduos, individualidades. Somos espíritos, às vezes, até estrangeiros, né? Então, esse, esse desapego dessas relações de sangue é muito importante, porque hoje eu estou o marido da Regina, esposo. E a próxima encarnação? E a anterior? Provavelmente nós viemos em relações diferentes. Então, esse desapego é aquele desapego que gera a situação de conforto espiritual que nós estamos dizendo, não gera ciúme, porque é desapego das situações terrenas. O ciúme é apego. O não ciúme, né? Ou seja, Não, não é indiferença, não é indiferença. O ciúme é apego, né? E as ligações de sangue, muitas vezes, traz esses ciúmes. É minha filha, é meu filho, não pode casar com fulano, ó, só os consogros aí, né? Porque vai roubar meu filho, vai roubar minha filha. Isso é apego, gente, né? Certo? Casou, casou, os compromissos são deles, mudou, mudou, porque são espíritos individuais. Então, primeiro, são essas ligações familiares. Embora o afeto é diferente do que apego. Afeto, a gente tem afeto, tem amor, independentemente das relações familiares. Só que as relações familiares nos ajudam a aprender a amar, né? Outra coisa é o desapego das riquezas. Porque, como ele coloca ali, ele entrega para todos aqueles que não podem e não têm condições de retribuir. Não há um negócio. Então, é um desapego das riquezas. Coração aberto para receber qualquer tipo de pessoa do seu lado, seja aqueles necessitados da vida física, da alma ou das emoções. Então, quando nós conseguimos já começar com esse desapego e receber as pessoas, quaisquer que elas sejam, porque às vezes tem um parente, que ele fala, ele vem na festa? Vem? Complicou. Tem certeza? Ah, Meu Deus. olha só o que nós estamos. Olha só, olha o meu problema que eu enfrentei para mim, tá? Eu estou enfrentando o meu problema para mim aqui, eu estou pensando para mim, tá? Olha o meu parente, eu vou convidar esse daí, é um mau elemento. Por quê? Não. Por que não trazer para perto esse pobre, esse mendigo da alma? Não é pobre de espírito, não, mendigo da alma. É, outra coisa é fazer
tudo na nossa vida sem que a gente pense em recompensa, nem retribuição, né? Ah, eu vou fazer isso porque amanhã posso necessitar e ter isso daqui. Então, eu vou fazer bem para o Cláudio, que às vezes eu preciso de uma receitinha, então ele vai lá e, ó, capricha lá, entendeu? Tá errado. É interesse pessoal. Isso não é fazer desinteressadamente, né? Ou então a gente, né, vai fazer alguma coisa para alguém com ideia de ser retribuído dentro daquilo que nós queremos que ele nos retribua, né? Então, outra coisa é o dar indistintamente. Indistintamente. Não é só para esse clã, não é só para esse. É indistintamente. Se a gente puder contribuir, que contribua, com quem quer que seja. É interessante a gente pensar isso. Por isso que Jesus fala: dá a quem te pede. E não o que te pede. E não é só o que te pede, e nem aquele que você conhece. Então, tem que olhar por esse aspecto. Gente, eu vou chegar no meu raciocínio final, tá? Bom, muito bem. Aí eu venho aqui na retribuição dos justos. Todo esse texto cai no final na retribuição dos justos. Ele fala: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Nós temos duas situações para a ressurreição dos justos, essa é a ideia. Não é do discípulo, é do justo, é antes do discípulo. O discípulo é um passo à frente. O justo é aquele que faz o justo, cumpre a lei apenas. O discípulo vai muito além disso. Então, ele fala assim: e sereis ditosos por não teres meios de vos retribuir, por isso será retribuído, pois isso será retribuído na ressurreição do justo. Duas espécies de ideias que nós podemos ter aqui que me ocorrem. A primeira delas é nesta própria vida. Você, ao completar seu ciclo de vida, você sai com a consciência tranquila de que cumpriu com o dever. Cumprir com o dever não é ser caridoso, é muito menos que isso. É cumprir com o dever, eu fazer aquilo que eu devo fazer. Ser caridoso é um campo maior. Então, nós estamos ainda dentro do aspecto da justiça. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse: feliz do que comer do pão do reino de Deus. Então, dentro deste processo, nós nos alimentando do pão que é, na realidade, o alimento das almas, que é o amor. Feliz aquele que comer disso daí dentro desse reino, né? Processo do amor. Não importa se ele está do lado daquele que recebe ou do lado daquele que dá. Quando a gente recebe e alimenta-se desse amor, nós estamos buscando a nossa felicidade. Como nós vimos aí atrás, né, todo esse processo que nós estamos estudando é para construir a nossa felicidade. E se nós nos alimentarmos disso, ou seja, aceitarmos o convite, este convite do banquete, da ceia, e alimentar-nos deste assunto que está sendo nos colocado para nós, e que já foi comentado aqui, como isso faz bem para nós aqui, como este grupo tem nos ajudado a trabalhar melhor, ser melhor, corrigir algumas coisas da nossa própria vida, né? Então, realmente traz uma felicidade para nós.
O segundo processo da ressurreição é na própria reencarnação. Então, podemos não receber aqui alguma coisa, mas, com toda certeza, aquele que for justo, ou seja, se tiver quite dentro da lei, ele não é mais um espírito imperfeito. Ele já é um espírito que está caminhando a passos largos para ser um espírito bom, na escala espírita. Ele já não tem mais vícios que pagar. Ele pode até adquirir outros, mas aqueles do passado que foram cometidos dentro da sua capacidade de raciocínio, ele já quitou. Quando Jesus fala que João Batista, dentre os nascidos de mulher, ele é o maior, mas no reino dos céus, no reino do amor, ele é o menor, ele está dentro dessa quitação do justo. Ele quitou o processo de resgate e está ali no campo de completa situação para ir só melhorando, desde que as escolhas sejam sempre boas, né? Não, não cair no erro. Então, esse segundo aspecto da reencarnação agora, porque novo corpo físico, nova encarnação, se nós fizermos o bem, com toda certeza, como ocorre com os justos, que é justo, nós receberemos o bem se não tivermos nenhum interesse pessoal de fazer isso por estas circunstâncias. Agora, gente, não é fácil, não. Se para atingir esse nível dos justos, a gente já está ralando, imagina para ser discípulo. Pela madrugada. Não? Complica. Um passo de cada vez, né? Vamos ser justos primeiro. É isso que eu penso. Aprendiz de justos. É isso que eu penso. Podemos. Temos força para isso? Sim. Só falta, como diz, tá bom? Só falta, como diz lá no Livro dos Espíritos, a vontade, né? A gente tem até, às vezes, até desejo, mas nos falta a vontade. E a vontade é aquilo que está sempre vigilante nos aspectos do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, né? E das nossas ações. Vamos em frente, porque atrás, certo? E nós não fazemos tudo o que está aqui, a gente faz? Não. Nós temos coragem para fazer isso? Hein? Ah. Vamos comemorar meu aniversário. Quem vai no meu aniversário? Ah, Só a panela, entendeu? aquele chato, Fica. aquele chato Aqui não a vai. gente não convida. Tá Né? vendo? Mas, se viesse, era bem-vinda. O próximo aniversário que vem aí é seu, viu, Cláudio? Estou vendo. Eu já estou olhando os chatos. Mas você não fez, então, ó, você não tem. Não, gente, isso daí é difícil mesmo. Eu acho que nós estamos certos, não estamos errados em fazer, né, aquilo que nos compete. O problema é de nossa recepção com relação a qualquer pessoa que chega, né? Nos nossos grupos sociais, nos nossos grupos particulares, né? Qualquer pessoa que chegue, na situação que ela chegue, é que nós devemos, então, cogitar de acolher esse indivíduo com tranquilidade em nossos corações. Porque só assim a gente vai melhorar nós mesmos, né? Passamos a ser e não apenas a ter. É isso que eu penso, viu? As ideias são todas as mesmas, não resta a menor dúvida. Mas eu acho que eu tive mais tempo de ficar pensando nisso aí. Até aqueles 3 cabelinhos na sobrancelha que tinha que cair. Pensa muito.
Dana-se Você é tudo. pai. Agora é o quê? O item 9? Algum acréscimo aí, Davi? Eu não sei, eu acho que está relacionado na sua fala, Waldemar. Você falou de que a gente deve dar para quem pede, né? Não o que a pessoa está pedindo, mas para quem está pedindo. E me veio uma reflexão que às vezes a gente quer ajudar alguém que é próximo da gente e às vezes a pessoa não quer ser ajudada, né? Porém, E, e como que a gente age nessas situações, né? Esse seria mais uma reflexão e um questionamento, porque a gente está lendo aqui nesse capítulo, né, de ajudar o próximo, de fazer essa caridade com o próximo, mas tem certas situações que a gente não consegue ajudar porque a pessoa não quer ser ajudada, né? Então, o que está a nosso alcance fazer nessas situações? O que o Cristo está nos recomendando aqui é convidar. Aceita aquele que quiser. Ele não diz que todos vieram, Uhum. certo? Convida para o festim, né? Mas Convida, convida. Aquele que não quiser, nós temos que respeitar a sua escolha. Você uhum, concorda? sim. Né? Às vezes aceita o que a gente não E não quer fechar a e o porta. que a gente não quer. Claro que Tá a certo, gente é Davi? lá. Tá certo. Nós convidamos. O indivíduo não aceita, ele pode até vir, etc., e não participar. Quer dizer, nesse caso, ele não está como mendigo da alma, tá? Não está como necessitado, como todas as situações mostram de necessidade aqui. Não, ele está ali, por exemplo, por vaidade, por orgulho, por questões sociais apenas, tá? Uhum. Mas ele não está ali a fim de ser convidado àquele momento de reencontro de almas, ok? Ok. Por isso que esse desapego das relações materiais é muito importante nesse sentido. Porque não é convidar o indivíduo porque, vamos dizer, não, eu estou falando, não é um convite direto assim, não. Esse convite no coração, esse chamamento ao nosso coração. Não é porque ele é parente ou é um amigo, não, não é por isso. Tá? Nós convidamos e aceitamos em nosso território interno, né, da alma, as pessoas que nos achegam que achegam para nós em qualquer situação. Não importa. Agora, ele pode não aceitar, ok? E a gente vai respeitar a escolha daquele indivíduo, a não ser que ele não tenha a mínima condição de escolha, né? É, Tem gente que não tem a mínima condição de escolha, porque não está no juízo perfeito, né? Mas, mesmo assim, é mendigo da alma. Nós temos que aceitá-lo ali dentro daquela situação. E fazer o melhor da nossa parte em relação a ele, né? É isso que eu entendo desse chamamento aqui para nós. E nessa aceitação, a gente já está doando alguma coisa de nós. Porque às vezes a pessoa é difícil, você quer fazer, se você não tem compreensão, caridade para com o outro, de respeitar a posição dele, você fica indignado. Eu quero fazer, eu quero dar o melhor, e a pessoa não quer aceitar. Então, faça a sua parte, né? Vamos entender a posição do outro e respeitá-lo. A gente pode fazer uma prece por ele, por aquele que não aceitar. Já está de bom tamanho aí. Marcelo, Carol,
Algum comentário? Letícia? Também estou só pensando aqui. Vamos em frente, Miriam. 9. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis, nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais ao sair do vosso invólucro terreno um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo, vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo, quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, então, não raro, muito abaixo constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dá atenção ao mau proceder de outrem, é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar à outra. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso. Antes de repelirdes o leproso ou o mendigo, a Deus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860.
a caridade, a solidariedade, a fraternidade. Aí eu acho que não cabe na nossa medida a gente medir essas atitudes, esses sentimentos, né? Se nós estamos aprendendo essa, não é bem igualdade, se nós estamos aprendendo essa convivência dentro das diferenças de cada um de nós, e se nós temos certeza de que cada um de nós está vivendo aqui, encarnados, segundo as nossas necessidades, segundo as nossas escolhas. Então, não nos cabe fazer distinções ou procurar fazer diferenciações, porque quem aqui não é necessitado? Falamos agora há pouco de abundância daquilo que a gente tem. Mas e as nossas necessidades? Todos que aqui estamos, com exceção daqueles missionários que aqui vieram para estruturar a nossa sociedade, todos temos necessidades, todos temos falhas, todos temos situações em que nós necessitamos de aprendizado, de compreensão, de entendimento. E, ao mesmo tempo, cabe a cada um de nós fazer com que outras pessoas se sintam bem e possam ser amparadas nas suas limitações, também nas suas dificuldades. É incrível como as leis divinas são perfeitas, nos colocando nos lugares certos, nos momentos exatos. E aí eu pergunto, estamos realmente aproveitando os momentos em que nós somos colocados? Será que nós estamos fazendo como deveríamos, aproveitando as oportunidades que nos são dadas? Será que eu não estou fechando a porta a alguém que veio próximo a mim necessitado de alguma coisa e eu não entendi, não compreendi, não vi ou não quis ver? E, na verdade, nada é por acaso. Então, realmente, nós estamos encontrando aqui com aqueles que, com absoluta certeza, já conviveram conosco no passado, em situações, às vezes, muito diversas daquelas que a gente tem hoje. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Esse é, muitas vezes, o motivo para nós nos quitarmos de dívidas incríveis assumidas no passado. E aí eu me lembro do Sinal Verde, do André Luiz, dizendo que quase sempre nós estamos aqui pagando no varejo compromissos assumidos no atacado. Estava na evangelização. Eu falei disso para os meninos, né, Letícia? E muitas vezes aqueles que a gente está convivendo aqui hoje, queridos ou pessoas difíceis que estão na nossa própria família, nós já convivemos com eles em outras
encarnações passadas, né? Aí uma das meninas perguntou assim: mas o meu namorado já pode ter sido, por exemplo, minha mãe? Eu não lembro quem exatamente que ela falou. Ela perguntou algo assim. Eu falei: pode. Ai, não, credo. Ai, A vida é a arte do encontro, né? A gente deve procurar encontrar-se sempre consigo e com os demais. E quantas vezes a nossa vaidade, o nosso egoísmo nos cega diante das oportunidades que aparecem. Caridade material é fácil, né? Semana passada nós falamos disso, a Alcione disse e eu concordei com ela, e a gente, eu pelo menos, muitas vezes tem dado daquilo que me sobra. Mas a caridade moral, que aliás a lição diz aqui que é realmente a mais difícil de ser praticada. Exatamente porque são situações, são momentos, são valores diversos, às vezes conflitantes, que a gente tem que apaziguar em nós e nos outros para que o equilíbrio se faça. olha, Kardec, se eu pegar direitinho no nosso Carlo aqui, né? Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. E por aí ele vai, né? E às vezes a gente tem mesmo, em determinadas situações, observando as pessoas intimamente, a gente tem esse sorriso de desdém, aquele pensamento que vem assim. O bom é que, com o estudo, a gente vai praticando ali a autoeducação, né? Corrija esse pensamento. Esse pensamento eu não quero que seja meu. Vamos trocar por outro melhor. Eu acho que só da gente perceber que está agindo errado já está bom. Tá bom, não tá? Tá no caminho, né? Tá bom. Isso. Esse é o primeiro passo, né? É. Disciplina presente da responsabilidade. Acho que é algo que a gente... As oportunidades que a gente faz hoje são mais frequentes do que imagina. Esse, né, de nos melhorarmos, mais frequentes do que imagina. A gente está procurando, às vezes, ajudar a pessoa, né, fazer assistência, e muitas vezes fechar a boca na hora devida vale muito mais do que sair de casa, ficar lá. Eu acho que eu gosto muito dessa disciplina, a disciplina precede a espontaneidade. Eu tenho alguns mantras lá em casa e eles tornam um mantra novo, me falando o tempo inteiro. Porque ela vale para tudo na vida, né? Não só para a questão espiritual, para o nosso melhoramento, mas para tudo. Pensar para qualquer coisa. Olha, a disciplina precede. Então, eu quero começar a fazer exercício. Como é uma disciplina, você não vai começar a fazer isso espontaneamente. Estudo, exercício, trabalho. Eu gosto muito dessa. Eu acho que a gente explora pouco, né? Isso é uma frase de Emmanuel, se não me engano, né? Acho que Emmanuel que falou. Isso. Né? E eu acho que a gente... Eu lembro que uma vez que a gente foi numa palestra, foi aqui no Manuel Felipe Santiago, e falou isso depois no estudo, né? Depois no estudo de estado, o quadro falou, eu falei, ó, é o seguinte, umas 5 vezes seguidas, caiu algum estudo falando de seguida, tá. Sabe qual é é o o meu nome? Disciplina. Que é o Que às vezes uma só
Não basta. Que é o Emmanuel com Chico, né? Esse é o meu. Então, Se eu não me engano, Valdemar vai ajudar, que a memória do Valdemar é de elefante. Quando nós começamos aí do Manuel de Santiago, foi nos anos de 1980. Me parece que bem lá na frente, naquele parede de frente, tinha uma plaquinha escrita assim: o silêncio ajuda sempre. Era no livro? Mas não sei se ajuda sempre, mas tinha o silêncio. Ajuda sempre. Não, Era lá Acho ou que era não. lá em Foz do Iguaçu, no Ceará? silêncio ajuda sempre é uma palavra de Meimei no livro Pai Nosso. Quando o orgulho nos fere, né? Então, aquele silêncio que ajuda sempre. Lá é assim, o silêncio também é uma prece. O silêncio também é uma prece. Era isso que tinha, né? É. Ficava bem na parede de frente. 2 neurônios funcionaram aqui. Dois, hein? Duas funcionários desse jeito. Tem um tiquinho mais, né, Cláudio? Ó, bom. Humildade também fica ruim. Não, mas só 2 funcionários. Imagina os funcionários mais que. Pode dois assim, né? Adulto. É isso aí, o silêncio também é uma prece. Era isso que tinha na parede de frente do centro. Era uma plaquinha. No salão do refeitório? Ah, tá mesmo. Tá lá embaixo a placa. Não é original, porque a outra era uma placa grande, né? Tá. Eles pegaram a mesma, porque ali na hora do passo fica uma conversação inadequada, né? Então eles colocaram para o pessoal ler e fazer silêncio, mas não resolve muito, não. Mas o que eu falei aqui não é memória, é necessidade. E o que eu mais tenho necessidade é disso. Fazer silêncio na palavra e fazer silêncio na audição. Olha que está aqui na caridade moral. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. É um gênio de caridade. Saber ser surdo. Então, o falar é um ato, é uma ação da nossa parte. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa da boca habituada a escarnecer, ou seja, aquilo que vem para mim Saber ouvir pelo, também. pelo ouvido. Então, veja, nós temos aí, né? A gente formasse, eu já falei sobre isso, mas deixa eu ver se eu me lembro. Se a gente formasse assim, olha, verdade, falsidade, bondade e maldade. Né? Formasse um quadro. Deu para perceber? Olha, Dividido em quatro. quadrantes. Então, veja só, isso serve tanto para o falar como para o ouvir. Não importa se o indivíduo fale a verdade com maldade, que isso é orgulho. Agora, quando eu vou falar, eu tenho que tomar cuidado se eu não estou falando dessa forma. Não importa se o indivíduo fale a falsidade com bondade. Tá? É aquela, né, de querer ser visto bem na fita, né? Não importa. Importa é como eu ouço. Porque aquele que fala com falsidade, com bondade, uma falsidade, ele está realmente usando a hipocrisia. Né? Agora, quando fala com maldade, uma falsidade, ele está fazendo um crime. Isso é crime. Ouvir uma falsidade com maldade é um crime. Da mesma forma. Porque isso está gerando em mim uma coisa ruim. Agora, quando eu faço qualquer coisa, quando eu ouço ou falo, uma Falsidade. quando eu falo, né?
uma verdade com caridade, aí, ou com bondade, isso aí é caridade. Então, o fato de falar tem que ser gerado por isso daí. Se eu não sei falar, eu prefiro ficar calado com relação às situações dos outros, né, naturalmente. E em saber ser surdo é buscar também esse equilíbrio, a disciplina no falar, a disciplina no sentir, né? E a disciplina do pensar. Não ver o sorriso de desdém com que todos recebem as pessoas. Isso está dentro do nosso pensamento. Um vem pelo sentido da fala, o outro vem pelo sentido da audição e outro vem pelo sentido do pensamento e da visão, que nos gera pensamento. Então, esse é o grande equilíbrio da alma, por isso que ele chama de caridade moral. É o saber pensar, saber sentir, e saber ouvir, e saber agir bem, com caridade. Essa caridade moral, em qualquer situação. Aí, eu fico pensando nessa palavra aqui. Consiste em se suportarem umas às outras criaturas. É o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Irmã Rosária é espetacular. Porque se a gente conseguisse fazer isso aí entre aqueles que são mais próximos da gente, seria fácil fazer com os outros. Né? Você está me suportando? Mais ou menos, tem hora que não dá. Tem hora que não dá, essa Tem hora que não dá. É igual os meninos. Pai, pelo amor de Deus, fala para a mãe parar de falar, tá muito chata. Isso já foi no passado, agora não é mais assim. Não. Isso foi lá quando as crianças tinham lá seus 10 anos de idade, tudo hoje já reproduzido. Todo É. domingo à noite, com a casa revirada de matchbox pelo chão, boneca, panelinha e tudo. Aí eu começava a falar assim, vamos cantar isso tudo, porque amanhã tem aula de manhã, e eu não sei o quê, não sei o quê. Aí eu não parava de falar. Aí, para combinar, eu escorreguei no matchbox e caí. Aí, pronto, gente. Aí é que eu destrambelhei e comecei a agarrar menino. Vai guardar esses brinquedos, vai não sei o quê. Aí o João Carlos chegou, pai, pelo amor de Deus, pelo amor de parar de falar. Eu cheguei lá perto dela e falei, Rê, olha lá, os espíritos que acham chato, é melhor você mudar o seu jeito. É só você pensar. Ai, Então, domingo lá em casa era um caos no final. Quando o Fantástico terminava, eu tinha vontade de chorar. A casa estava toda revirada. Irmã Rosária foi irmã de caridade, né? E ela viveu realmente no meio dos pobres. Ela realmente trabalhou a caridade, tanto a caridade moral como a caridade material, dentro daquilo que ela podia fazer. Né? Quando ela chama de ricos, não é só o rico, não. É aqueles que têm além do necessário. Né? Então, todos aqueles que têm além do necessário, pode auxiliar um pouco. Né? É, isso é que ela fala da caridade material, que o Miranda compreendeu bem aí, né? Que é bem essa coisa mais fácil de fazer, né? Porque a outra realmente é mais complicada, que mexe no nosso mundo interior. Né? E essa primeira frase aqui, amemos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, toda religião, toda moral, temos que entender a palavra religião, porque às vezes a gente acha que a religião é a religião espírita, a religião católica. Não, a religião é esta nossa religação na fraternidade com as pessoas. É
onde você está vivendo também uma ideia, tá? Vivenciando uma ideia, uma doutrina, seja ela qual for. Até entre os homens maus existe uma religião entre eles, tá? São as ideias que eles expõem. Mas toda religião, agora, ela complementa toda moral, ou seja, uma religião que leva o indivíduo a crescer espiritualmente, tá? Tem esses dois preceitos, sabe? Amar uns aos outros e também fazer aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Então, quando ela fala religião, ela está falando dessa religação no campo de fraternidade. É interessante esse aspecto aqui, que às vezes passa despercebido. Nós colocamos religião como rótulo. Católico, espírito protestante, muçulmano, qualquer um, né? E não é isso. Letícia queria falar aqui. Letícia? Eu Então, estava pensando aqui, é porque muitas vezes tem situações que a gente precisa exercer o perdão, né? O perdão da fala, o perdão que aí você não consegue nem ser caridoso, né? Você começa a sempre trazer a situação passada para o presente. Então, aí você não consegue renovar esse sentimento dentro de você. E, e aí você traz aquela situação que é constrangedora, qualquer coisa assim, né? E aí você não consegue ser caridoso com a pessoa. Você revive algo do passado que a pessoa fez no presente. seria essa partezinha que era saber ser tudo. Quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Eu fiquei pensando nisso porque às vezes não foi zombeteiro, mas é Não. porque Coqueirinha mesmo, né? é, É. é, É o bullying. Né? Mas, às vezes, é uma situação terrível, né? e às vezes nem é a palavra. Às vezes você pensa algo do outro. Você mal conhece a pessoa e você já pensou assim em algo ruim. E aí você já não, você já constrange, né, o momento, já não fala tão delicado com a pessoa, porque de alguma forma a pessoa, o jeito dela, alguma expressão dela te desagradou. Então, é um preconceito, né? E aí você já fica cheio de opiniões sobre a pessoa e você não está agindo, né, caridosamente em relação ao outro. Isso vai ser no item seguinte. Caridade por pensamento. Estou falando, pode? Dá tempo? Não tem. Não é um item grande o 10, então. É só, que nós já comentamos, é só ler a leitura, e a gente faz uma. Para ler e fazer uma comentário. Tem 10. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Amigo, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras,
quando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede agora, sou feliz. Aos velhos que vos disseram, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. As crianças já viciadas pelas campanhas de que se cercaram e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações, dizei, Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhe repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis e, em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os milhares de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma centelha vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do relógio. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. Um espírito protetor, Leão, 1860. Quando ele fala que de 1000 maneiras se faz a caridade, no começo do comentário, eu falei sobre a nossa incapacidade de medir atitudes e ações, porque os valores variam de pessoa para pessoa. A sensibilidade varia de pessoa para pessoa. Quantas e quantas vezes a gente tomou uma atitude simples, singela, deu um aperto de mão, deu um sorriso, deu um abraço, disse uma palavra que, de alguma forma, chegou ao âmago daquela pessoa, no coração dela e fez bem a ela, e passa o tempo, a gente conta com aquela pessoa e ela diz, poxa, naquele dia você falou algo que me fez muito bem e fez com que eu compreendesse o que eu precisava. Mas, infelizmente, o lado oposto também é verdade, né? Quantas e quantas vezes a gente usou de uma palavra inadequada, de uma palavra mais ríspida, de uma maneira inadequada, tocando de uma forma desequilibrante a uma sensibilidade, a uma personalidade que ali estava ao seu lado
e que a gente nem percebe. O tempo passa. Essa pessoa um dia aparece para você e diz: poxa, aquele dia, que desagradável, né? A atitude que você tomou, e a maneira com que você falou. Estou me lembrando aqui, e vou contar para vocês um episódio de cunho pessoal. Estava na Fundação Caritas e estava chegando e entrar, e de repente vi um meu contemporâneo de ginásio, não da minha turma, mas contemporâneo de ginásio, de estudo em Barbacena, e o recebi, a ele, a esposa, que eu nem conhecia a esposa dele, e ele perguntou onde era a fundação, falou: é aqui, eu estou indo para lá e tal. Sem mais nem menos, ele virou para mim e disse assim: você continua aquele chato, desagradável, vaidoso, que achava que era dono da verdade? Pela madrugada. Eu virei para ele e disse: a mulher dele virou e falou assim: que isso, fulano? Vou omitir o nome dele. Aí eu virei para ele e disse assim: olha, eu te agradeço pela sua sinceridade, e eu estou exatamente na casa tentando aprender a ser melhor, né? Mas Ele foi, respondeu mas bem. foi assim, É, mas foi assim algo que em outros tempos eu acho que eu partia para a você briga, já tinha já destruído o cara todo. entendeu? É Então, muito difícil, né? na verdade, e, Mas ali atrás da gente fazer na verdade, né? são Estudo circunstâncias, está bem escutar, né? É. É, claro, né? São situações que a gente viu comete como no é que você presente. estava Eu crescendo? jamais imaginei que iria. Pra bater na face esquerda, Aí vai à direita. É, Não, vai à não, não, direita. não, não. Eu sei que é assim, mas na verdade, acho que eu tive uma reação desse tipo, porque eu estava assim, na frente da casa espírita, onde eu Que estava. mucumba, Tava difícil. Não é? Nós vamos testar isso Não aqui. é, isso aí. Eu acredito até mesmo, Miranda. Oi? Eu acredito até mesmo que é o seguinte: olha só, apenas Deus, em sua misericórdia divina, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, Aham, que se chama consciência. viu? Então, se Na aquilo hora. pegou, É, é porque estava lá atrás, você tem já razão. estava. A sentinela é o xerife, como diz o João Carlos no Espiritivamente, né? É o xerife. Mesmo que o indivíduo não falasse, esse xerife da consciência ia chegar um dia e Estava falar: na hora, estava Miranda, na hora. vamos mudar, né? Então, é isso daí. O xerife da consciência cobra. Ele cresceu bem, cara. É, E quando vem despertado pelos amigos, melhor ainda. Pior se fosse pelos inimigos, né? E aí aí ele ele tinha não tem passado para pena frente. mesmo, né? Se fosse inimigo, você já tinha, não tinha aguentado, não. Vou entrar aqui, não. Esse cara tá aí, É, ué. Não, não entra. esse lugar tá errado. Aí pronto, aí a coisa ia ser pior. Deus, nossa. Muito bem, gente. Semana que vem, então, Tem mais. a beneficência, tá? Item 11, né? Beneficência portuguesa, é isso aí. Daqui a pouco chega no item, Passa para ela que ela eu tá acho pedindo lá. fantástico. Nós sabemos que o mundo real é o mundo físico, né? E o mundo virtual é o mundo espiritual. Virtual. Então, pediu o nosso companheiro do mundo espiritual ali, chamado... É, Não, não tá não. Para fazer a prece para a gente. Pode ser? Tá travando aqui o final. Já tem um tempinho, só que eu não quis interromper. Você pode repetir, por favor? Posso.
Mas aqui nós estamos no mundo material e o mundo virtual, para nós, é o mundo espiritual. Então, aí está o nosso mundo espiritual. Tá. Travou de Vocês novo, estão me meu ouvindo cara? direitinho? Não, Tá. agora estou escutando Então, aí nós vocês. estamos pedindo para você, como anjo da guarda, né, do mundo espiritual, fazer a prece para a gente. Travou. Pode tirar a Claro, faço imagem sim. para Estão me não ouvindo travar. direitinho? É, Tá bom. Vamos lá, tá todo E mundo me ouvindo bem? vamos, Tá bom. nesse começo final agora, lembrar da Alcione, que ela não está passando muito bem. Ela hoje me ligou mais cedo, falando que ela não ia nem participar no virtual, que ela estava muito cansada e que ela ia para casa tomar um banho e dormir mais cedo, porque ela não estava bem. Mas que a gente lembrasse dela na nossa prece final. Então, vamos envolver nossa companheira, né? E mais alguém que vocês quiserem pedir. Eu queria pedir por uma piquitita que está no hospital. O ano passado, eles descobriram um tumor perto do rim, operou, tratou, sarou, mas agora apareceu uma metástase perto na pleura. Então, ela já operou de novo, vai começar o tratamento de novo. Ela tem 4 anos. O nome dela é Júlia. Queria pedir por ela. Oi? Esse Juliano, que é a velha, tá? Homem nosso em casa, no passado, 50 e pouco, 23 anos. Teve um. Tinha 4 meses. Então, Mais alguém? Então, nossas preces hoje vão para Alcione, para o Juliano, para a Júlia, né? É isso. é isso, Gabriel. Se você quiser tirar a Gabriel, não lembro. imagem para Davi. Você está achando que ele é anjo, Demar? É, eu estou chamando de anjo. Já virou até Gabriel. É. Se você quiser tirar a imagem para não travar, melhor, tá? Tá travado. Já estava ali na presa. Não, Hum. tá travado. Não, peraí. Então faz você, Rê, tá com o microfone aqui pertinho. Nossa. Tudo bem, gente. Então vamos interromper, né? Porque a gente não termina a reunião, a gente interrompe a reunião nessa noite, nessa alegria, né? Que a amizade nos proporciona, nesse convívio gostoso que ela também nos traz. Hoje aqui na casa do Luiz Paulo e da Silvana, do Léo, e também com esses amigos que chegaram hoje para refletirem conosco, né, nessas lições que o Evangelho sempre traz para cada um de nós, que é a Carol e o Marcelo. E nesse momento final, Jesus amigo, nós queremos pedir por esses companheiros que estão debaixo de provas, com a pequena Júlia, a Alcione, para o Juliano, que retornou à pátria espiritual, e também para os seus familiares, para que eles possam passar por esse momento de separação com muita coragem, com muita confiança em Deus, na certeza de que nós não perdemos nenhum dos nossos amores. A gente apenas se separa temporariamente deles. E que o Senhor Jesus, a querida Meimei, Dona Nália Franco,
que são espíritos tão ligados à infância, possam acolher a pequena Júlia, levar até ela a serenidade que esse espírito precisa para passar por essa prova, nessa infância que ela vive hoje. Sustenta também Jesus, os pais dela, e pedimos ao Dr. Bittencourt que possa tratar a Alcione nessa noite, renovar as suas energias físicas, espirituais e mentais, para que amanhã ela amanheça com nova disposição, e em paz. Obrigada, Jesus, por nos reunir nesta noite, para que a gente possa, como diz a nossa lição de hoje, participar desse festim de aprendizado e que a gente possa sempre se lembrar de partilhar aquilo que nós já temos em abundância, seja das nossas virtudes, seja das nossas posses materiais. Obrigada, Jesus. Obrigada aos nossos anjos guardiões que aqui estão conosco nesses momentos, aos espíritos que também são trazidos para o aprendizado como nós, pelo nosso querido patrono, José Teodoro. E que nós possamos retornar aos nossos lares, Jesus, na sua santa e doce paz. Que assim seja. É.